Quando o oficial Chris volta à sua cidade natal em busca de trabalho, ele descobre que a grande fonte de renda local é um cassino ilegal, cheio de negócios ilícitos. Agora Chris está disposto a arriscar sua vida para combater a criminalidade e restaurar a paz na cidade. Olá pessoal! Hoje vamos recapitular o filme com as próprias mãos de 2004. E vamos para mais um resumo top! O filme começa com Chris Valgen, um ex-sargento das Forças Especiais do Exército Norte-Americano, que após 8 anos de serviço, decide retornar à sua cidade natal para se reunir com seus entes queridos. Ao chegar, a primeira cena que ele testemunha é uma mãe de família comprando substâncias ilegais em um beco suspeito. A antiga fábrica onde seu pai trabalhou está fechada, por razões desconhecidas. Enquanto ele lê o comunicado, o xerife se aproxima e pergunta se ele está tendo algum problema. Chris aproveita a oportunidade para questionar sobre o fechamento da fábrica, e o xerife lhe revela que a fábrica fechou há 3 anos atrás. Se Chris está procurando uma maneira de ganhar dinheiro, ele deve tentar a sorte na roleta do cassino. Quando um funcionário vê seu nome na bolsa, ele o reconhece e menciona que conhecia seus pais sendo amigo deles. Ele pede ao seu colega para descer do veículo e afirma que Chris é um grande soldado, merecendo ser cumprimentado como tal. O xerife se oferece para levá-lo à casa de seus pais, mas Chris hesita e diz que não é necessário. No entanto, devido à insistência, ele acaba aceitando. Durante o trajeto, Chris pergunta sobre o antigo xerife, e o novo xerife lhe conta que ele faleceu em um acidente de carro há cerca de 5 meses atrás. Ele adormeceu ao volante e colidiu contra uma árvore, deixando o carro completamente amassado. Era um bom homem e desempenhava muito bem seu papel como xerife. E galera, preste muita atenção nessa parte do acidente. Isso é baseado em fatos reais. No final do filme, eu vou contar a história pra vocês. Com a aproximação das novas eleições, o xerife entrega a Chris um papel para que ele vote a seu favor. Ao chegarem na casa dos pais, a família o recebe calorosamente e decide pedir comida para conversar sobre o que aconteceu na cidade. Chris considerava a ideia de trabalhar na fábrica, mas ao descobrir que estava fechada, desistiu dessa opção. Seu pai possui um negócio de móveis, sua mãe é professora substituta e sua irmã o auxilia em algumas ocasiões. Nesse momento, seu sobrinho aparece irritado porque terá que dormir no sofá para liberar o quarto para Chris. Pat menciona que montará uma tenda no quintal para dormir. Chris oferece ajuda para montar a tenda, observando que, se não for montada corretamente, poderá acabar ficando cheia de água de uma forma engraçada. Pat responde que não há previsão de chuva. Ao anoitecer, Pat retorna todo molhado devido à tempestade. Chris então decide dormir no chão, para que Pat possa usar a cama e descansar tranquilo. Seu sobrinho se recusa e pergunta a Chris se ele já matou alguém. Como era de se esperar, Chris não responde nada. Na manhã seguinte, um amigo de infância de Chris decide visitá-lo para matar a saudade. Ray revela que, após deixar a cidade, conseguiu um violão e dedicou sua vida à música. Embora as coisas tenham começado bem, ele acabou se envolvendo com a farinha. Em pouco tempo, sua vida se resumiu a substâncias ilícitas e ele foi preso e condenado a 2 anos de prisão por roubo. Ray está há 14 meses sem consumir nenhuma substância e agora se dedica à arquitetura. Recentemente, ele conversou com seu grupo de amigos e mencionou que Chris voltou para a cidade. Eles pediram que o convidasse para uma partida de futebol americano. Quando Chris encontra seus amigos, eles os recebem com uma saudação militar. Eles compartilham que, após os pais de Jay deixarem a fábrica, o primeiro ato de Jay foi fechá-la. Nesse momento, Jay aparece e revela que decidiu fechar a fábrica para abrir um cassino. Enquanto eles compartilham histórias do passado, começam a jogar uma partida de futebol americano. Poucos minutos depois, seu sobrinho aparece e Chris flagra um dos colegas de Pat oferecendo um cigarro de folhas verdes. Chris nota que seu sobrinho está observando e decide recusar o cigarro. Durante os primeiros minutos do jogo, os times se separam para elaborar novas estratégias. Jay instrui um de seus colegas Butch a atacar Chris no joelho esquerdo, com a ordem de ganhar a qualquer custo, não importando os métodos. Quando o jogo começa, Butch ataca o joelho de Chris, infligindo uma lesão. Com essa ação antidesportiva e outras jogadas sujas, o time de Jay acaba vencendo. Jay se desculpa e Chris, apesar da dor na perna, se
levanta e diz que não há problemas. Enquanto Chris está enfaixando seu joelho, Jay se aproxima e pergunta se ele machucou na perna lesionada. Descobre-se que Chris havia se lesionado nessa mesma perna anos atrás, e seu rival usou essa informação para ganhar o jogo. Antes de se despedir, Jay convida Chris para visitar seu cassino, onde ele poderá conhecer algumas garotas e tomar algumas bebidas. Como Chris não tem planos para o resto do dia na cidade, ele acaba aceitando o convite. Mais tarde, seu sobrinho se aproxima para animá-lo e levantar seu ânimo. Chris aconselha seu sobrinho a não se envolver com aqueles garotos nas arquibancadas, afirmando que as substâncias que eles usam só o levarão à perdição. Sem responder, Pat se retira em sua moto. À noite, o grupo de amigos se dirige ao cassino. Um dos seguranças os acompanha e os leva ao escritório de Jay. Jay os recebe e oferece algumas bebidas, informando que, se precisarem de crédito ou companhia feminina, é só pedir. Após beberem um pouco, seus amigos o conduzem a uma sala privada de striptease. A princípio, Chris estava se divertindo, mas sua diversão é interrompida quando ele reconhece o rosto da dançarina, que é uma conhecida de sua infância. Desconcertado, ele deixa a sala e tenta esquecer o ocorrido, reunindo-se novamente com seus amigos. Durante uma das partidas em que um de seus amigos está jogando, Chris percebe que o Deller está manipulando o dado para favorecê-lo e deixá-lo em evidência diante de todos. Decidido a aproveitar a oportunidade, Chris decide apostar todo o seu dinheiro no número manipulado. No entanto, o Deller se recusa, alegando que não é a vez de Chris. Chris então pega os dados e os joga por conta própria, acertando novamente o número 7. O Deller informa que a aposta não foi válida. Ao chamar a atenção para a situação, os seguranças tentam imobilizá-lo pelas costas. O ex-sargento se rebela, iniciando um tumulto e nocauteando vários seguranças. Um homem armado com uma pistola aparece tentando neutralizá-lo. Chris consegue bloquear o homem, mas um segurança aproveita a oportunidade para aplicar uma descarga elétrica. O sujeito armado dá um golpe na cabeça de Chris, deixando-o inconsciente. Quando Chris acorda, ele está em uma sala cercado por amigos de Jay. Butch, ao ver seu medalhão, percebe que Chris faz parte das forças especiais. Ele tenta tirá-lo, mas o ex-sargento o agarra pelo pescoço. Os outros o contêm e começam a cortá-lo com um estilete até deixá-lo em estado crítico. Na cena seguinte, vemos Chris em uma ponte, sendo ajudado por um caminhoneiro que para e oferece assistência. Na manhã seguinte, sua família é informada de que ele sofreu ferimentos muito graves pelo corpo. Quem quer que tenha sido o responsável poderia ter matado Chris, um homem menos resistente, e não teria sobrevivido. O xerife interrompe a conversa e solicita ao médico uma declaração oficial, além de uma cópia do exame toxicológico. Michelle menciona que, em vez de solicitar dados, o xerife deveria focar em prender o responsável pela tentativa de assassinato de seu irmão. Stanley, o xerife, responde que está apenas fazendo o seu trabalho e entende a frustração de Michelle, mas ainda não conseguiria identificar os responsáveis. Algumas horas depois, Ray visita Chris no hospital e lhe diz para ter cuidado, pois as coisas na cidade mudaram muito. Após um tempo, Chris recebe alta e passa a maior parte do tempo no sofá, até se recuperar o suficiente para retornar aos exercícios. Um dia, enquanto está pegando algumas tábuas, Jay aparece para agradecer a Chris por ter descoberto o funcionário desonesto. Ele foi demitido e sua licença para trabalhar em outro cassino foi revogada. Jay menciona que não entende por que as câmeras de segurança não capturaram o ocorrido. Chris responde que muitas coisas passam despercebidas em seus negócios. Jay tenta defender seus seguranças, alegando que eles frequentemente lidam com pessoas que não respeitam a ordem. Ele diz que os seguranças advertiram que Chris perdeu o controle, possivelmente devido ao estresse pós-traumático. Chris afirma não entender do que Jay está falando, e Jay lembra Chris que ele destruiu seu cassino. Jay admite que não foi fácil convencer seus homens a não denunciá-lo, e diz que se Chris teve algum problema, deveria ter conversado com ele primeiro. Jay oferece um cargo importante em seu negócio, mas Chris recusa a oferta. Jay então lhe oferece um pouco de dinheiro, que Chris também rejeita. Posteriormente, vemos Chris chegando à delegacia para tentar denunciar a tentativa de assassinato. O xerife o recebe e informa que o incidente no cassino é um caso encerrado. Ele menciona que Chris teve sorte de não haver acusações contra ele, já que o cassino conduziu uma investigação interna. O cassino é a principal fonte de receita da cidade, e não há muito o que se possa fazer. O caso já foi encerrado.
Chris, frustrado, grita que continuará buscando justiça. O xerife se aproxima e diz que Chris deveria estar agradecido por ainda estar vivo. Ele explica que onde Chris está, em sua cidade, ninguém lhe dirá como deve fazer as coisas, e ele quem deve dar as ordens. Em seguida, o xerife pede a Chris que se retire da delegacia. Ao voltar para casa, a garota do cassino aparece para devolver a jaqueta que Chris havia esquecido na sala. Chris lhe diz que precisa conversar sobre algo importante. Enquanto caminham pela rua, Chris conta que tentou falar com o xerife, mas não obteve a resposta esperada. Ele pergunta sobre o cassino, e Dani revela que estava trabalhando para Jay há quase um ano. Ela menciona que teve um breve relacionamento com Jay há muito tempo, que durou apenas alguns minutos. Naquela mesma tarde, a mãe de Chris recebe uma ligação da polícia, informando que Pat teve uma overdose. Os dois vão ao local, onde são informados por Michelle que tudo ficará bem. Pat pede desculpas, afirmando que nunca havia feito isso antes. Seus amigos explicam que o forçaram a consumir as substâncias. Chris se aproxima de forma intimidadora e pergunta o nome da pessoa que vendeu as substâncias. O garoto revela que foram os seguranças do cassino que forneceram as substâncias ilegais. Com essa informação, Chris volta para casa em busca da espingarda de seu avô. No entanto, ao chegar ao cassino, ele decide deixar a espingarda no carro e pega uma tábua de madeira. Dentro do cassino, Chris usa a tábua para destruir uma das máquinas de caça-níquel. Os seguranças aparecem armados e Chris os nocauteia um por um. Um dos seguranças aparece armado e o veterano quebra o braço dele com a tábua. Butch entra na briga com uma espingarda, mas Chris o neutraliza com alguns golpes. Depois de recuperar seu medalhão, Chris arremessa a tábua contra a janela do escritório de Jay. Furioso com o ocorrido, Jay declara guerra a Chris. Ao subir em seu veículo, Chris é confrontado por uma autoridade que tenta detê-lo. Chris para e se deixa ser preso. Devido às suas ações, Chris é forçado a ir a julgamento. Decidido a assumir o controle de sua defesa, Chris dispensa seu advogado e opta por apresentar seu caso por conta própria. No tribunal, ele acusa a delegacia e o cassino de serem corruptos, afirmando que os policiais não tomaram medidas contra aqueles que vendem substâncias para crianças. Chris explica que suas ações foram motivadas por muitas razões e declara que, se for absolvido, se candidatará ao cargo de xerife. Ele promete que, se eleito, trabalhará para consertar a cidade e acabar com a corrupção. Ele mostra as feridas que sofreu no cassino, enfatizando que não permitirá que isso aconteça novamente. Com sua apresentação contundente e as evidências que trouxe à tona, o júri o declara inocente. Algum tempo depois, vemos Chris modificando seu veículo, agora como o novo responsável pela segurança da cidade. Em seu primeiro dia como xerife, ele começa demitindo todos os corruptos da delegacia. Durante uma patrulha, ele se depara com um mafioso e decide detê-lo para verificar os documentos do veículo, fazendo uma ameaça indireta. Jay avisa Chris para ter cuidado, dizendo que, se continuar com esse comportamento, não chegará aos 40 anos de idade. Chris entrega os documentos e informa ao mafioso que ele precisa consertar as luzes traseiras do veículo. Da próxima vez, não haverá outra advertência. Como era de se esperar, Chris usa a tábua de madeira para quebrar as luzes traseiras. Agora, seu aviso faz mais sentido. Chris consegue uma vaga para Ray na polícia como comissário. Surpreso com a notícia, ele lhe diz que não pode aceitar, devido a seu passado criminoso pelo qual esteve na prisão. Chris responde que não se importa, ele tem influências que podem ajudar a corrigir seus erros e realmente precisa de sua ajuda. Chris explica que deseja entender o mundo das substâncias ilegais para poder desmantelar a operação. Ray esclarece que os vendedores estão limpos em 99% do tempo e o método mais eficaz é rastrear o dinheiro, começando pelos consumidores, o que eventualmente levará aos alvos principais. Ele avisa que devem ter cuidado, pois os vendedores estão alterados o tempo todo. Quando conseguirem localizá-los, terão que pressioná-los para obter informações. Chris e Ray conseguem capturar um dos mafiosos e começa a revistá-lo, encontrando uma pequena quantidade de substâncias que utilizarão para cobrar vingança. Chris decide destruir o veículo do traficante, sob o pretexto de procurar mais substâncias como parte da investigação. Após quase destruir completamente o veículo, Chris se dispõe a torturar o gangster. Butch, o mafioso, decide revelar algo. Há muita gente envolvida no negócio e ele pode sair ferido a qualquer momento. Preocupado com a segurança de sua família, Chris decide deixar a espingarda com seu pai para se proteger. Em seguida, ele retorna à delegacia e pede a Ray que cuide de seus pais. Chris planeja permanecer na delegacia
delegacia por mais algumas horas para continuar suas investigações. Mais tarde, Danny aparece na delegacia trazendo comida e revela que não trabalha mais no cassino, desejando começar uma nova vida. Chris, emocionado, agarra o braço de Danny e lhe dá um beijo apaixonado. Na manhã seguinte, Jay faz uma ligação para seu sócio, discutindo assuntos relacionados ao cassino. Nesse momento, a caminhonete de Chris é destruída por um explosivo. Chris, furioso, pega sua espingarda e se prepara para enfrentar a situação. Ao se aproximar da porta, ele é recebido por uma rajada de metralhadoras e rifles disparados pelos ex-policiais corruptos que estão atacando a delegacia. Enquanto isso, na casa de seus pais, Ray acorda com um cheiro de queimado e decide investigar a cozinha. Lá, Burke está prestes a matar Ray, mas Pat consegue desviar o tiro e golpeia Burke com uma frigideira. Ray, aproveitando a distração, tenta aplicar uma chave de braço em Burke e grita para Pat se afastar. Após uma intensa luta, Ray consegue nocautear o mafioso, salvando a situação e garantindo a segurança momentânea da casa. Voltando à delegacia, Chris usa sua espingarda para abrir um buraco no chão e pede a sua namorada que tente escapar. Ele retorna para confrontar Butch e lhe diz que tentará resgatá-lo com vida. Antes de tudo, precisa saber a localização do laboratório de farinha. Sem mais alternativas, Butch revela que o laboratório está escondido num serralheiro. Chris então abre a cela de Butch, que se levanta, mas recebe um tiro nas costas. Voltando à casa de Chris, Ray pega sua espingarda. Ele surpreende o homem pelas costas que tenta atacá-lo. Em defesa, Ray é forçado a atirar no agressor. Enquanto isso, em outro cômodo da casa, a família está sendo mantida refém por outro mafioso. Quando o sujeito se distrai devido aos barulhos de tiro, Michelle aproveita a oportunidade e o empurra escada abaixo. Ray se posiciona em um local seguro e juntos começam a disparar até esgotar a munição. Voltando a Chris, quando um dos capangas está prestes a lançar um explosivo, Chris atira debaixo da delegacia, eliminando seu segundo alvo. Stan, perdido em sua fúria, começa a gritar descontroladamente enquanto dispara no chão. Danny consegue distrair Stan e Chris o elimina com um tiro a queima-roupa, encerrando a ameaça. Após neutralizar todos os ex-policiais corruptos, Chris volta para casa e encontra seu parceiro Ray batendo no mafioso enquanto cuida de seus ferimentos. Book se levanta enfurecido com o ocorrido, mas inesperadamente, o pai de Chris intervém e salva a vida deles. Determinado a acabar com o crime organizado de uma vez por todas, Chris e Ray dirigem até o serralheiro. Avançando de maneira furtiva, Chris encontra o laboratório de substâncias ilegais escondido. Ao encontrar seu desafeto no serralheiro, Jay é tomado por uma lembrança de sua infância, quando ele e os amigos brincavam de esconde-esconde ali. Furioso, Chris grita e Jay ativa uma armadilha na tentativa de eliminá-lo, o acusando de ter arruinado seus negócios. Jay o golpeia com uma ferramenta, mas Chris consegue agarrá-la, fazendo com que ambos caiam para baixo. Arremessado para fora do serralheiro, o xerife se dirige para a floresta para ajustar o osso da perna. Jay, retornando com o machado, enfrenta Chris e ambos acabam rolando por uma colina. Utilizando um tronco, Chris bloqueia os ataques de Jay e finalmente o arremessa contra uma árvore. Chris então desferiu vários golpes no rosto do mafioso, que o cospe com sangue. Chris dá um último golpe e declara que a partir de agora, Jay está preso. Na última cena, o xerife, agora consolidado em seu papel, fecha o cassino junto com seu parceiro, enquanto ambos refletem sobre todo o ocorrido. E galera, lembra do xerife que eu falei lá no começo? Então, a história dele é baseada em fatos reais. Vamos lá. A narrativa é baseada em Buford Pusser, um xerife americano notável por sua luta contra o crime organizado na década de 1960. Buford iniciou uma intensa campanha contra o jogo ilegal, o tráfico de drogas e outras atividades criminosas em seu condado, enfrentando uma oposição violenta dos elementos criminosos locais. Apesar das tentativas de denunciá-los pelos assassinatos, nunca encontraram provas suficientes contra eles. Em agosto daquele ano, Buford foi emboscado e seu carro foi alvejado a tiros. Gravemente ferido, sobreviveu ao ataque e tornou-se um herói local e nacional. Buford continuou sua luta contra a corrupção e o crime organizado, mas em 1974 faleceu em um acidente de carro em circunstâncias controversas, com especulações de que poderia ter sido um assassinato. A cena encerra com uma homenagem à sua coragem e perseverança na luta pela justiça. E assim, chegamos ao final da história. E galera, de 1 a 10, qual seria a sua nota para esse filme? E se você não gosta de comentar, deixa o like pra me saber se você tá gostando do vídeo. Principalmente você que chegou até aqui. Vou ficando por aqui e até a próxima.